Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Estamos iniciando mais um vídeo do canal Luz da Palavra e hoje nós estamos aqui para nós falarmos como se libertar do pecado. Amém? Mas antes, se você sentir no seu coração de deixar like e se inscrever no canal, amém. Se não, amém também. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Amém? Antes que o pecado manchasse o quadro de Adão e Eva, usufruíram uma intimidade com seu Criador. No maravilhoso jardim do Éden, tragicamente de Satanás, sobre se tornar tão sábios quanto Deus, e quebraram os laços de confiança com o seu Criador. Meus irmãos, nós somos seres humanos, nós erramos, temos pecados, erros, mas muitas pessoas perguntam como se libertar do pecado. Meus irmãos, só nos libertamos do pecado na presença de Deus. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe da sua vida, da minha vida, e Ele sabe o que você tem feito para ter praticado esse pecado. O inimigo tenta te derrubar de várias maneiras, tenta colocar coisas na sua mente, coisas erradas. Mas Deus não deixa porque Ele nos ama. Mas vamos falar um pouquinho sobre Adão e Eva, que pecaram. Meus irmãos, lá em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 25, diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a Criador, que é bendito e eternamente. Meus irmãos, esta palavra significa que temos que deixar o pecado de lado. Não podemos deixar o inimigo entrar em nossas mentes. Meus irmãos, a nossa mente, se nós não cuidarmos com ela, e não estarmos na presença de Deus, ela pode nos dominar. A nossa mente, dali pode sair pensamentos ruins, coisas ruins, por isso que nós temos que sempre andar na presença de Deus, sempre entregar nossa vida para Deus, que Ele sabe o que Ele vai fazer, porque Ele é poderoso e bom, né, meus irmãos? E ele pode entrar em nossas mentes com o pecado sujo. Temos que jejuar, buscar mais a Deus, ler a Bíblia, consagrar a Deus. Adão e Eva ouviram ao Satanás, por isso pecaram. Mas nós não precisamos pecarmos, que nem eles. Temos que dar a volta por cima. Temos que mostrar que o inimigo não pode entrar em nossas mentes, em nossas vidas, em nossas famílias. Temos que ser verdadeiramente filhos de Deus, guerreiros de fé, guerreiros de Deus. Também em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que nos fala esta palavra? Não é mesmo? O pecado entrou no mundo por quê? Porque nós estávamos dando lado para Satanás, mas temos que acabar com o pecado. E da melhor forma, se buscarmos mais a Deus. Aí, meus irmãos, o pecado acabará. Hoje milhares de pessoas pecaram, mas imagina, meus irmãos, milhares de pessoas sem pecar. Então busque a Deus, assim se livraremos do pecado. E abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, para acrescentar, mais uma palavra. Desde o princípio Deus já tinha um plano para a redenção da humanidade. Portanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós nascemos pecadores, não importa o que façamos, nós seremos sempre pecadores. Na verdade, meus irmãos, não temos como nós se libertarmos do pecado, mas tem como nós prevenirmos o pecado. Tem como nós controlarmos ele. Temos que parar o pecado. Nós sempre seremos pecadores, mas nós podemos, como eu posso dizer para os irmãos, dar um fim nisso, né? Nós podemos se prevenir para o pecado não entrar em nossas vidas, em nossas mentes. Às vezes nós pensamos em algo, nós falamos algo para alguém, nós tomamos algumas ações e nós pecamos, não é mesmo?
Às vezes nós pensamos que nós estamos certos e acabamos que a gente magoou alguém e a gente já começa a pecar, começa falando mal, enfim. E nós temos que se prevenir com isso, porque o inimigo tá aí para matar, roubar e destruir. Então o inimigo, ele gosta de muita cilada. Ele faz muita cilada para crente mesmo, para aquele que tá firme com Deus. Mas quanto mais firme nós tivermos, buscando a Deus, se consagrando a Ele, jejuando e lendo a Bíblia, o inimigo não entra em nossa casa. E se ele entrar, nós vamos até o fim com Jesus e vamos vencer a luta. Às vezes muitas pessoas perguntam o porquê que Deus é tão bom e nos dá luta. Deus nos dá luta para nós aprendermos, para nós entendermos que quanto mais a luta for, maior o propósito. Deus, ele quer nos deixar preparado, nos deixar pronto para nós podermos vencer estas lutas, estas guerras aqui no mundo, para nós, quando ele vir nos buscar, podermos subir com Cristo Jesus. Mas assim, meus irmãos, temos que prevenir o pecado. Meus irmãos, temos que pensar no que nós vamos falar. Nós temos que pensar se, vamos supor, né, um exemplo, temos duas pessoas aqui e talvez uma pessoa comece a falar para outra, por falar assim, pensando que ela tá certa, e acaba magoando aquela pessoa, acaba deixando a pessoa triste. Meus irmãos, temos que pensar no que nós vamos falar. Às vezes nós vamos falar alguma coisa que a outra pessoa tá passando e tu não sabe. E aí vai ficar aquele clima, vai ficar meio que tu magoou a pessoa, tu acabou pecando. Às vezes nós falamos o que a gente quer e a gente acaba pecando e nós não percebemos isto na hora. Vai se passando o dia, vai se passando e lá, né, no final da tarde, no meio do dia, a gente pensa assim, nossa, eu fui bem ruim com aquela pessoa, magoei aquela pessoa, eu pequei porque eu não fechei a minha boca. Às vezes é melhor nós ficarmos quietos, por quê? Porque aqui de dentro pode sair ofensa sobre alguém, aqui de dentro podem sair coisas más, pode sair ofensas, pode deixar alguém magoado, por isso que nós temos que cuidar, meus irmãos. Então nós temos que fechar mais a nossa boca, pensar no que nós vamos falar, temos que pensar em coisas positivas. Não, eu sou de Jesus e eu não posso ser assim. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Seja crente na igreja e fora da igreja. É muito importante nós passarmos, não podemos ser uma pessoa na igreja santa e por aí nós, né, não falarmos de Jesus. Claro que nós temos que cuidar, né? Só temos que falar de Jesus para as pessoas que vêm perguntar, porque às vezes o inimigo ele é ruim, ele quer nos atacar e aí acaba que a gente vai falar de Jesus para aquela pessoa e a pessoa não concorda e aí vai dando aquela confusão e já não é Deus. Então assim, meus irmãos, o que está nos dizendo, Camille, né? Não era sobre pecado, isso tudo é sobre uma explicação de pecado também. Então assim, ó, temos que cuidar com o que nós falamos. Nós temos que falar coisas positivas pro próximo. Tem amor pelo próximo. A gente tem que amar o próximo, mas nós não precisamos andar com o próximo. Não é mesmo? Talvez aquela pessoa, você tem que amar aquela pessoa, né? Diante a Bíblia, diante a Deus, amar o próximo. Mas nós não precisamos andar com ele, nós não precisamos falar com ele, mas amar ele, né? De longe assim, mas amar. Então assim, meus irmãos, nós temos que cuidar com o que nós falamos. Fale coisas positivas, fale coisas que não vai ajudar essa pessoa, vai alegrar o dia dessa pessoa. Às vezes a pessoa tá triste, a pessoa aconteceu alguma coisa na vida da pessoa e se tu falar uma palavra positiva, a pessoa vai se alegrar. Então isso é tudo sobre o pecado, né? Falar por falar e acabar magoando uma pessoa é um pecado, né? É ruim. E este versículo de 1 João 1,9, a explicação dele é que não importa o que façamos, nós seremos sempre pecadores, mas nós podemos prevenir o pecado. E esse versículo fala no sentido de uma palavra qualquer. Você pode olhar para este versículo sem entender nada, mas ele está nos dizendo muitas coisas interessantes, como se
dissermos que não pecamos, fazermos mentiroso e sua palavra não está em nós. Então não peque, meus irmãos, não peque, senão você sofrerá consequências precipitadas. E busque a Deus. Meus irmãos, uma coisa que eu também quero falar aqui é sobre caminho. Às vezes tu tá orando, tá pedindo a Deus uma coisa, mas tu acaba blasfemando a Deus, tu começa a ofender Deus, tu começa a não acreditar. Por isso, cuide com a tua mente. Procure muito a Deus, peça para Deus para que Ele cuide da sua mente. A sua mente ela é muito perigosa. Amém, meus irmãos? Ela é muito assim, se tu colocar algo na mente e tu não tirar, tu ficar pensando o inimigo trabalhar na tua mente, mas se tu tiver firme com Deus, o inimigo não entra. Não entra na tua família, na tua casa, no teu sonho, na tua vida, não. Ele não entra porque tu tá com Deus. E sobre o caminho ali, meus irmãos, às vezes tu pediu muito algo para Deus e Deus tá te dando isso porque você tá buscando a Deus. Você tá fazendo a obra de Deus e acaba, meus irmãos, que a tua bênção tá ali. É só tu dar mais 3 passos que a tua bênção tá chegando. Só que tu começa a blasfemar Deus, tu começa a culpar Deus, tu começa... E a tua bênção ela vai indo embora. O propósito de Deus na tua vida vai indo embora, porque tu não tá confiando. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Confie em Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Confie nele. Confie, coloca o teu sonho, a tua família, a tua vida, tudo nas mãos de Deus que ele vai realizar. Tenha fé e creia. A tua fé, ela pode mover montanhas. A tua fé pode conquistar, pode te botar num lugar que tu nunca pensou que tu ia ir, tu nunca imaginou. Mas Deus pode te honrar se tu estiver firme com Ele. Se tu estiver firmado com Ele. Se tu, se você parar de pecar, se você pensar mais do que você vai falar, se você pensar, não, Deus é amor, Deus é vida, Deus é bom e tu vai ser honrado. E também, meus irmãos, confie em Deus, ore, busque. E sobre crer e ter fé, eu também quero trazer aqui no canal Luz da Palavra umas pregações também sobre fé e crer, que são muito bom. Né? O crente tem que ter fé e crer que vai dar certo. Amém? Então, o que eu quis trazer aqui para você, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha entendido a palavra que eu vim trazer aqui, esta noite, né? E é sobre isso, é sobre prevenir o pecado, estar mais com Deus, confiar em Deus, e que tudo vai dar certo, que Deus vai te honrar, que tu não pode dar lado pro inimigo, que tu tem que controlar tua mente, colocar mais coisas de Deus aí, que você tem que pensar no que você vai falar para não magoar o seu irmão, que você tem que falar coisas positivas para alegrar alguém, e Deus vai te honrar, amém? Então assim, previne o pecado, previne o pecado. Às vezes também, para terminar aqui, o inimigo ele vem assim, meus irmãos, de sapatinho, vem assim, né? Às vezes uma pessoa usada assim, vem pra ti e fica te xingando. Meus irmãos, aí tu começa a ter uma ira. Às vezes a gente fica com ira, meu Deus, tá me xingando ali, olha que coisa. E tu também começa a questionar, tu começa a brigar. Não, meus irmãos, fica quietinho e deixa o inimigo. Use o sangue de Jesus, tenha poder que o inimigo vai cair por terra. Muitas das vezes o inimigo vem querendo te atingir. Não, hoje eu vou ferir aquele ali. Hoje eu vou estragar ele. Hoje ele vai pecar bastante. Mas não. Você tem que... Não, vou ficar quietinho na minha e Deus é fiel. Deus é bom. E eu quero dizer também uma coisa para encerrar a nossa pregação. Confie em Deus, como eu disse. E no reino do céu não entrarão covardes. O que significa isso? Significa que covardes significa pessoas que têm dom, né? Pessoas que têm dom, enfim. Se você tem um dom, se você tem dom de louvar, um dom de pregar, um dom de evangelizar, um dom de ganhar pessoas para Jesus, use este dom. Use este dom o máximo que
que tu puder, antes de Deus vir, faça, Deus, faça, me enche do teu poder e faça, me usa. Faça eu pregar, faça eu cantar bem, faça eu evangelizar, faça eu ganhar alma para Jesus, me usa. Amém, meus irmãos? Usa o teu dom. Usa o teu dom, porque tu, às vezes tu tem um dom lindo, tu sabe disso, mas tu não quer. Aí acaba que tu vai lá pro céu, né? Tu chega lá, né? Que vai ser um julgamento e você vai falar, nossa, Deus vai olhar para ti e vai falar, filho, eu te dei, filho ou filho, te dei um dom lindo, um dom que tu podia ganhar pessoas para Jesus, um dom que tu podia louvar e entrar no coração daquela pessoa, mas não, tu deixou esse dom de lado, tu não usou ele, né, meus irmãos? Então use o dom que tu tem, confie em Deus, previne o pecado e Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família, a sua casa. E foi uma bênção, creio que essa palavra falou contigo talvez, né? E eu espero que você tenha entendido. Amém? Eu agradeço. E se você sentir no seu coração de deixar o like, se inscrever no canal, amém. Se não, amém também. Amém, meus irmãos? Tchau, que Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido.